Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de CSS aqui na Let's. Eu me chamo Felipe Cabral, eu sou Tech Lead e professor e hoje a gente vai iniciar essa jornada aqui do total zero, né, para vocês entenderem como que funciona o CSS, um pouco de historinha, né, de um background ali do HTML com CSS, né, bem breve, para a gente estar ligado aqui realmente como que a web evoluiu, né, ao passar dos anos. E também a gente vai aprender como que nós poderíamos, né, realmente utilizar o CSS no nosso site, né? Então, tem três formas que a gente vai ver hoje, né? Vou falar qual que é a mais legal, qual que talvez seja a menos ideal, né? E fora isso, a gente vai começar ali, né, a ver algumas coisinhas, algumas propriedades bem básicas, né? Praticamente para tratar ali com cor e texto, né? Para a gente iniciar essa jornada. Então, pessoal, sem mais, né? Vamos lá para o código, né? Então, basicamente, pessoal, né? Quando a gente fala de web aqui, né? Basicamente, nós tivemos aquele primórdio ali da internet, né? Quando o HTML surgiu, que tinham ali de fato, né? As páginas eram muito simples, elas basicamente, né, só ligavam para a estrutura de fato, né? Não tinha algo ali que para de fato deixar o seu site bonito, apresentável, né? E naquela época tinham várias tags que a gente chama, né? No HTML ali, que até podem não existir mais nas versões mais novas do HTML5, né? Para realmente tentar suprir um pouco essa parte de estilização, né? E era uma coisa ali que de fato não estava ficando escalável, né? Não daria para a gente ficar criando infinitas tags para resolver o problema desse jeito, né? E fora isso, né? Se a gente for pegar ali o contexto, né? O HTML ele surgiu sem estilização, né? A gente fala que ele surgiu sem roupas e sem realmente um cérebro central, né? Porque ele não surgiu com um JavaScript também junto, né? Para a gente acoplar. Então a gente pode pensar ali que teve nos primórdios o HTML era apenas, né? Ele é uma linguagem de markup que a gente chama, né? Então ele serve ali realmente para mostrar coisas em tela, né? Para a gente conseguir estruturar o nosso site, né? E aí ao longo do tempo foi surgindo ali o JavaScript, o CSS, né? Para poderem acrescentar tanto a estilização como funcionalidade às nossas páginas web, né? Então, pessoal, entendido isso, né? Que a gente já pegou um pouco desse background, né? Entendemos essa questão aqui das tags, né? Que a gente comentou. E falamos um pouquinho, né? Como que surgiu aqui o CSS. Mas agora, né, pessoal, que a gente começa de fato aqui, né? A trabalhar com o código, né? A trabalhar aqui com um editor de texto, né? A gente tem ali, né, os IDEs, os editores de texto, né? Eu vou utilizar aqui o VS Code, né, o Visual Studio Code, né? Se por algum motivo vocês não têm ali no computador de vocês, né, por favor, vão aqui, né, e baixem o VS Code, né, que ele vai estar disponível você estando no Windows, no Mac, no Linux, né? Para qualquer sistema operacional aí vocês vão conseguir utilizar, né? Acredito que para quem está no Chrome OS, hoje em dia tem alternativas também, né? Porque ele tem até um modo ali para instalar apps Linux, né? Para um modo Linux ali. Então, se não der certo, tem algumas, né? Tem algumas versões alternativas ali na loja de apps do Android, né? Que o Chromebook também tem suporte, tá? Então, se você não tiver, por acaso, nem no Windows, nem no Mac, nem no Linux, você ainda tem alguma forma ali de conseguir instalar isso, tá? Por mais que aqui no site oficial não apareça. Então, legal, pessoal, né? Tendo aqui o VS Code instalado, né? Vamos pegar aqui e de fato abri-lo aqui, né, pela primeira vez para a gente ver como que a gente pode trabalhar, né? Então a gente pode ver que a primeira vez que a gente abriu o VS Code, né, no meu caso ele subiu umas release notes aqui, né, mas isso não importa aqui no momento, e a gente vai criar aqui os nossos primeiros arquivos que nós vamos precisar para de fato, né, começar aqui a ver essas estilizações em tela, né?
Então, como a gente viu, o CSS ele não existe por si só, né? Ele precisa ser aplicado a uma página HTML, né? E para a gente, né, criar esses arquivos e poder trabalhar aqui de fato, né, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, né? Primeiro eu vou criar aqui um arquivozinho, né? Vou clicar aqui em New File, né? E eu vou escolher aqui para criar um index.html. Ele poderia ter qualquer nome, apenas ter essa terminação de .html ali, né? E vamos ver aqui. No meu ele tava pedindo umas outras coisas. Tem um outro atalho aqui também, o Ctrl N, né? Que eu acho mais fácil, né? Então eu vou criar aqui um arquivo, né? Ele apareceu aqui como sem título, né? Como no meu não deu certo da outra forma, eu vou dar um Ctrl S aqui, né? Que ele vai me abrir o meu navegador aqui, né? O meu explorador de arquivos, né? Na verdade. E aí eu posso vir aqui na pastinha que eu quiser, né? Eu já tinha criado uma pastinha aqui que chama CSS, né? Só que dentro dela eu vou criar aqui de fato, né? Vou clicar com o botão direito, né? E vou criar uma pastinha aqui que chama, no caso, CSS aulas, né? Poderia ter o nome que vocês preferirem aqui também, tá? Então, com essa pastinha aqui, eu vou abri-la, né? Eu vou abrir e eu vou salvar esse arquivinho aqui, né? Eu vou colocar como index.html, tá? E aí, no caso do Windows aqui, só isso não basta ali para extensão, né? Então, eu seleciono aqui HTML, né? Feito isso, pessoal, né? Eu já tenho essa pastinha aqui disponível. Vejam que eu não tenho aqui, né, uma pasta aberta, né? Então, eu venho aqui, né, e vou selecionar essa pasta que eu acabei de criar, tá? Que é o CSS Aulas. Feito isso, ele vai recarregar o meu VS Code e a gente já está aqui, ó, nessa pastinha CSS Aulas. Inclusive, vocês viram, né, que tinha a opção de abrir pasta por lá. Vocês também poderiam ir por ali, dar um abrir pasta e criar a pasta de vocês ali pelo explorador de arquivos, tá? Não precisava ter criado o arquivo ainda, né? Então vamos ver, se vocês não tinham esse arquivo aqui criado, né? Vou descartá-lo aqui para a gente ver. Poderia clicar nesse ícone aqui de novo arquivo, né? E aqui eu crio aqui com o nome index.html, né? Poderia ser qualquer nome, porém com a extensão .html no final, tá? Então olha só, deixa eu só clicar aqui para... Entendi, né? Só para sair aqui da tela. E como isso não é um curso de HTML, né? Isso daqui eu incentivo vocês a pesquisarem ou consumirem os nossos outros conteúdos, né? A gente tem um curso ali só de HTML, então eu não vou me aprofundar nesse momento, tá? Mas é claro que a gente vai precisar de uma outra coisinha aqui para poder, né, trabalhar aqui efetivamente com CSS, tá? Um outro conhecimento prévio. Então, se você nunca viu HTML, por favor, acesse nosso curso ali, né? Ou pesquise realmente em lugares ali que você pode ter essas referências, como o MDN, né? Que é a documentação ali da própria Fundação Mozilla, né? Do próprio Firefox, que traz pra gente todas essas tags, né? Tudo como deve funcionar e com as melhores práticas ali, né? Então, legal, pessoal. Vamos, para a gente ter aqui um boilerplate, né? Um boilerplate é uma estrutura aqui, né, que é gerada automaticamente para a gente começar a trabalhar no HTML. Eu vou dar uma exclamação aqui no VS Code, né? Com essa exclamação, se eu der um Enter aqui agora, a gente vai ter um arquivo aqui, né? E eu vou diminuir um pouquinho o zoom, senão vai ficar difícil de vocês verem tudo, né? E vou fechar essa barra lateral com Ctrl B aqui no momento, tá? Para a gente conseguir enxergar tudo. E olha só, pessoal. A gente tem aqui, né, um arquivo HTML, então bem básico aqui, só para a gente ter um entendimento breve aqui para o nosso curso, né? Se a gente for ver aqui, eu tenho uma tag HTML, está falando que está com a linguagem em inglês, né? Como a gente está trabalhando em português, eu poderia colocar aqui um PTBR, né? E a gente tem aqui uma tag que chama head, né? Para a gente entender o que é uma tag, né? Bem basicão. A tag, ela geralmente tem uma abertura e fechamento, né? A não ser essa daqui do doctype, né? Que é para falar que esse código é um código HTML5, tá? Só para isso que serve essa tag. O próprio HTML, ó, a gente pode ver que abre e fecha também. O nosso head, né, o HTML, né, antes de concluir aqui, ele é aonde começa e termina a nossa página, tá? Então, todo o nosso código aqui HTML tem que estar, né, dentro dessa tag HTML.
Se a gente for ver aqui também, né, a gente tem aqui esse head, né, que é onde ficam os nossos scripts e os nossos estilos aqui da página, né, que basicamente é o que a gente vai utilizar para o CSS, tá? E esse boilerplatezinho aqui que é gerado, né, essa estrutura básica, basicamente já tem algumas coisinhas que o próprio VS Code põe para otimizar aqui a página, né? Então, para falar que a gente pode trabalhar com caracteres aqui que tem acentos, né? Como a gente está acostumado aqui na língua portuguesa, né? A gente também tem uma tag aqui que ele coloca para melhorar a compatibilidade com versões passadas ali do Edge, né? Acredito que antes de ser Chromium, né? E a gente tem aqui também uma para dar uma responsividade melhor para sua página, tá? Aqui, né, nós temos uma tag título que basicamente fala aqui qual que é o título da página, né? Então é o que vai aparecer na sua abinha ali. Então vamos ver esse código aqui, né? Agora que tem uma bolinha aqui nesse arquivo do VS Code, isso significa que o arquivo não está salvo. Eu vou sempre que salvar aqui o arquivo, eu vou utilizar o comando Ctrl S, tá? Para facilitar, em vez de vir aqui em File Save, tá? Então, Ctrl S, salvei o arquivo. E agora, como que a gente faz, né, para ver esse arquivo aqui numa página, né, do nosso navegador? Tem algumas formas, né? A forma que eu vou mostrar aqui primeiro, que é a mais simples, porém eu não vou utilizar aqui ao longo do curso porque a gente não vê as atualizações em página, né? Seria apenas de eu clicar aqui nesse index, aí eu venho aqui para abrir no meu explorador de arquivos, né? E eu clico, né? O que acontece aqui agora? A gente vai ver que ele abriu aqui no Chrome essa nossa página aqui, HTML, e ele está aqui, ó, na aba ali, né? O título da página está como Document, né? Então, eu poderia vir aqui no VS Code, né, e colocar aqui um título diferente, né? Então eu poderia colocar, por exemplo, que é aula CSS, né? Salvando aqui com Ctrl S. Se eu voltar aqui, a gente pode ver que nada atualizou, né? Então eu tenho que clicar aqui para atualizar a página, recarregar a página, e a gente pode ver que agora o título está como aula CSS, né? Então, como vocês podem estar vendo, não é ideal, né, a gente deixar isso daqui sempre recarregando, né? Então, o que eu vou falar aqui para vocês fazerem é de baixar uma extensão que chama Live Server, né? E essa extensãozinha aqui, né? O que acontece? Ela vai lançar um servidor de desenvolvimento local, né? Então, eu vou instalá-la aqui, né? Clicando nesse botãozinho verde. Aguardar, né, que esse processo termine aqui, né? Já podemos ver que deu tudo certo. Se eu vier aqui agora no nosso explorador de arquivos e eu clicar aqui no nosso index HTML e escolher, com o botão direito, né, e escolher a opção abrir com Live Server, nós vamos reparar que tem alguma coisinha diferente, né? E primeiro ele vai falar aqui, qual navegador você quer utilizar, né? Eu vou utilizar qualquer um que seja baseado em Chromium aqui, né? O Edge, o Chrome aqui funcionam bem nesse caso, né? E aí o que acontece? A gente tem aqui, ó, vejam que essa é a aba que eu tinha inicial e essa daqui é a nossa nova. Mas a diferença agora, pessoal, é que se eu vier aqui no nosso index HTML e eu colocar aqui aula 1 de CSS e salvo, né? A gente pode ver que ele recarregou automaticamente, né, o título da nossa página. Enquanto que não aconteceu na mesma coisa ali, né, no arquivo que a gente abriu na mão ali, né, que a gente clicou ali 2 vezes e abriu, né? Porque como a gente pode ver aqui, ele está apontando direto para esse arquivo e a outra, ele tem um servidor de desenvolvimento, tá? Só para vocês entenderem, esse carinha aqui, ó, 127.0.0.1 é aquele tal daquele localhost, né? Então, se eu escrevesse aqui esse HTTP, né, //localhost, né, com o que a gente já tinha aqui no final, a gente vai ver que, né, tudo vai continuar funcionando, né? Se eu vier aqui e mudasse aqui, por exemplo, para a aula 2 de CSS, né, a gente já tem aqui atualizado também, né? Então, é muito legal da gente ver que a gente tem aqui uma maneira de subir um servidor de desenvolvimento e ter uma experiência melhor, né, quando a gente está aqui trabalhando com o nosso código. Então eu vou fechar essa abinha aqui, né, que a gente vê que ela não está atualizando automaticamente, né, que estava abrindo direto o arquivo. E vamos ver aqui bem básico, né, como que a gente pode começar a utilizar um código CSS, né? Então, falei aqui que eu não vou entrar em detalhes do HTML, né? Mas, olha só, a gente tem essa tag H1, que é um título, né? Então, eu vou colocar aqui, aprendendo CSS, né? E eu vou colocar aqui como aula de CSS apenas, né?
Vou salvar aqui. Se a gente retornar ali, ó, vejamos que a gente tem esse título aparecendo aqui em tela. Para eu aplicar aqui uma estilização, né, a maneira mais, vamos dizer assim, né, a maneira mais simples, entre aspas, mas que pode ficar mais bagunçada, é apenas utilizar uma propriedade style aqui dentro, né? E aí nessa propriedade style, por exemplo, eu poderia falar que eu gostaria de ter uma cor ali, né? De qualquer valor que eu quisesse aqui, né? Por exemplo, a gente poderia colocar aqui uma cor blue, né? Azul. E vejam qual que é a sintaxe aqui, né? A gente coloca aqui então qual é a propriedade, 2 pontos, o valor dela, né? Aqui tem algumas cores pré-definidas, mas daria para colocar qualquer combinação do espectro RGB que a gente vai aprender depois, né? E a gente coloca um ponto e vírgula entre cada propriedade, né? Por que disso, né? Se eu salvar aqui agora, a gente pode ver que a gente tem ali aprendendo CSS em azul, né? Poderia colocar aqui uma outra cor também, né? Para facilitar ali para talvez quem tem alguma dificuldade de ver esse tipo de cor, né? Esse espectro de cor. E aí o que acontece, né? Vou voltar ali para o azul, porque eu acredito que o vermelho, né? Que é o que dá mais problema ali de visualização. Mas se eu colocar aqui uma nova propriedade, né, font size, né, eu poderia escolher aqui, por exemplo, um valor em pixels ali que a gente chama, né? E se eu colocasse aqui, por exemplo, colocar uma coisa meio exagerada aqui, né, 42 pixels, né, ponto e vírgula. Se eu salvar aqui agora, a gente pode ver que deu uma aumentada ali no texto, né? Eu falei exagerado, mas não foi tanto, então eu vou colocar aqui 96 e salvar para a gente ver, né? Olha só como cresceu agora esse texto, né? Então, pessoal, a gente já sabe aqui um início aqui de como utilizar o CSS, né? Como que eu posso deixar isso daqui um pouco mais organizado, né? Então a gente poderia, por exemplo, em vez de utilizar essa tag dessa forma, nós poderíamos vir aqui no head, tá? E escrever esse mesmo código, né, da seguinte forma, né, abrindo uma tag style. Vejam que eu só comecei a digitar aqui e o VS Code ele já completou para mim aqui, né? Ele através do emit, quando eu dou um enter, ele já abre essa tag style. E como que eu converto, né, esse código aqui que potencialmente é mais bagunçado para alguma coisa que fique mais organizado aqui no nosso CSS, né? Que é o que geralmente a gente vai utilizar. Eu vou utilizar um seletor aqui que a gente chama, né? E a gente vai ver isso mais no futuro, né? Mas se eu colocar aqui H1, né? Ele vai aplicar um estilo apenas para os H1s da minha página, né? Então, se eu pegasse aqui, desse um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pra gente, eu vou deixar comentada essa linha aqui de cima e a gente vai ver que eu vou tirar esses estilos daqui, né? Vamos ver o que acontece aqui agora, né? Tirei esses estilos, deletei aqui essa propriedade, salvo aqui, a gente pode ver que não tem mais estilização. Se eu vier aqui, né, e copiar e colar o que a gente tinha ali, né? E para ficar melhor a visualização, geralmente a gente quebra em mais linhas, né? A gente pode ver que se eu salvar aqui agora, né? A gente já tem aqui essa estilização sendo aplicada, né? E só para fechar aqui a questão das cores, né? A gente aplicou aqui uma cor no texto, né? Nós poderíamos muito bem aplicar uma cor de fundo aqui também, né? Então eu poderia, por exemplo, pegar um azulzinho mais claro ali, né? De fundo para o meu texto em cor azul, né? Se eu salvo aqui, a gente pode ver que ele já tem aqui, né, uma cor de fundo, né, que se estende aqui pela linha inteira, né? Então, olha só que legal, né, pessoal? A gente já aprendeu aqui a mexer um básico de cores, aprendemos aqui também um básico de fontes. Eu poderia, inclusive, usar uma outra propriedade aqui, né, para fechar, para deixar a nossa fonte com mais ou menos peso, né? Por peso, a gente fala da finura ali da fonte, né? Se eu colocasse aqui 100, por exemplo, ele fica muito mais fininho, né? Agora, se eu escolher aqui 900, que é o máximo, né? Esses números variam de 100 a 900, e a gente pode usar intervalos de 100, né? Então 100, 200, 300, 400, 500, assim por diante, né? Se eu salvar aqui agora, olha só, ele fica bem mais bold, que a gente chama, né? Então ficou com um peso maior. Legal, pessoal? Então vamos recapitular o que a gente viu até agora, tá? Então, se a gente abrir aqui agora o nosso Notion, né? Eu estava com ele logado aqui em outro navegador, a gente pode ver o seguinte, né? Que a gente conseguiu aqui, né, aprender como conectar o CSS ao HTML,
Como que a gente faz aqui para criar arquivos HTML, né? CSS a gente ainda não viu, mas isso daqui eu vou explicar em breve. A gente aprendeu que tem o CSS inline, a tag style, né? E esse arquivo aqui externo, né, é basicamente, né, o que ficou faltando aqui. Se eu voltar aqui para a gente ver, nós poderíamos, em vez de utilizar a estilização dessa forma, né, usar uma outra tagzinha que chama link CSS, né? Na verdade, ela chama apenas link, e eu posso criar esse arquivo externo com qualquer nome aqui, né? Então, se eu colocar aqui um styles ou style.css, né, eu geralmente coloco no plural aqui, né? Se eu salvar esse arquivo aqui agora, né, e eu comentar também esse trecho, né, comentar aqui geralmente no VS Code com Ctrl/ ou Ctrl ponto e vírgula, né, o que acontece? Eu vou copiar isso daqui, comentar esse código, então a gente pode ver que ele não vai estar mais aplicado aqui, né? Se eu volto aqui e coloco nesse arquivo esse mesmo conteúdo, né, olha só, a gente vê aqui que tudo foi aplicado, né? Então a gente vai utilizar mais nessa questão aqui de arquivo externo, tá? Que ele fica mais organizado ainda que essa tag style. Legal? Voltando ali, né, para o que a gente tem do Notion, nós aprendemos aqui então como criar arquivo CSS. A gente aprendeu aqui como criar utilizando arquivo externo, né? A gente aprendeu aqui propriedades de cor, background color, font size, font weight, text align. Na verdade, text align a gente não viu ainda, né? Então a gente viu aqui essas primeiras opções aqui, né? Então, e nós ainda vamos chegar a nos aprofundar cada vez mais, né? Então o que faltou aqui a gente só falar, né? Que o CSS ele pode ser interpretado de maneiras diferentes por navegadores diferentes. Então é muito importante que a gente faça um código ali, né, que seja compatível entre diversos navegadores. Mas, né, o mais moderno de tudo, né, que nós temos ferramentas que eles incluem, né, essas outras estilizações que a gente precisa automaticamente para diferentes navegadores, né? Então, muitas vezes a gente não vai precisar fazer isso na mão, legal, pessoal? Mas é importante a gente entender que o CSS ele pode ser compreendido diferente por navegadores diferentes, né? Então, no Internet Explorer pode ser ali que umas propriedades mais novas que a gente vai aprender no futuro não funcionem, né? Então, muito importante a gente entender que o CSS pode ser interpretado de maneira diferente em navegadores diferentes. E como que a gente pode, né, de fato ali, começar a estilizar o nosso arquivo, né, utilizando seletores, né? Então a gente aprendeu até agora que a gente tem um carinha que chama tag, né? E essa tag ela nos possibilita, né? Por exemplo, uma tag aqui H1, né, uma tag P, né, que a gente poderia utilizar para um texto corrido, né, nos possibilita escrever aqui um código que está vinculado a todos os H1s da página, todos os Ps da página, né? E aí o que acontece, né? Idealmente a gente não teria múltiplos H1s na página, mas essas boas práticas vocês conseguem ver ali pela MDN, né? A gente tem não apenas a tag, mas poderíamos utilizar também um seletor de classe, um ID ou outros, que nós vamos falar ali no futuro, legal? Então, pessoal, a gente conseguiu aqui, né, dar uma geralzona aqui sobre CSS. Não se preocupem que o que ficou aqui ainda nós veremos, né? E basicamente aqui, né, para o que nós temos até o momento, né, deu para dar um apanhado geral para nós aprendermos como conectar aqui esse arquivo HTML com CSS e como que dar os primeiros passos com a estilização dos nossos arquivos, né? Então, pessoal, é isso. Vejo vocês na próxima. Até mais!